Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente, diário, e participar de grupos exclusivos e muito mais. Ou entre para a minha comunidade do Loucos, já somos quase 15 mil pessoas lá, está esperando o quê? É a minha comunidade onde tudo vai passar a acontecer, inclusive com muito conteúdo exclusivo para os membros ativos, os supporters que estão ali contribuindo. Eu não sei se algum dia eu vou agradecer ou não ao Alexandre por toda essa agressão contra mim, mas eu confesso a vocês que eu estou mais feliz de fazer esse meu programa diário, que eu sou o produtor, que eu escolho a pauta, que eu comento sem ficar precisando me desgastar para dizer o céu é azul, a grama é verde e as falácias pipérnicas são ridículas. Eu tenho muito mais tesão de preparar esse programa para vocês aqui. Então, há males que vêm para o bem, é ou não é? E, como de praxe, eu quero começar falando aqui hoje com vocês da guerra cultural, porque ela é a coisa mais importante no médio e longo prazo. O Ocidente corre perigo. Não é só o Brasil que caiu nas garras comunistas. O Ocidente todo corre perigo, e se as pessoas não atentarem para a importância dessa guerra cultural, nós vamos ser massacrados. E aí, eu me deparo com essa notícia hoje, que mostra, e foi tema também do podcast do Ben Shapiro, ontem, né? A notícia, na verdade, é de ontem, mostra como, em primeiro lugar, aquilo que eu já falo há muito tempo, quem me acompanha sabe, a radicalização do Partido Democrata. Houve uma revolução silenciosa, o título, inclusive, de um livro que eu já resenhei, dentro do Partido Democrata e dos Estados Unidos, transformando aquilo que era, via de regra, o PSDB, a esquerda tucana americana, no PSOL. Mistura de PSOL com PT. Quando a gente olha hoje Alexandre Ocasio-Cortez, Bernie Sanders e companhia, isso é PT misturado com PSOL, isso não é mais o PSDB. E aí a gente tem a notícia de que o filho ou a filha, eu nunca sei como chamar, e digo isso com toda sinceridade, não é para provocar, eu realmente não sei, nunca sei o transgênero, o que é, né? Se é o homem que diz que é mulher, se é a mulher que acha que virou homem, mas enfim, o filho da democrata top house, tá? Ou seja, alto escalão do partido, foi preso em Boston por participar de manifestações da Antifa, pichando coisa, depredando patrimônio público, essa coisa de vandalismo que a esquerda brasileira de repente passou a ficar contra, sabe? A turma da Antifa, dos Black Blocs, do MTST e do MST, que curioso, né? E uma das coisas pichadas pela filha ou filho da parlamentar democrata dizia assim: policiais são todos bastardos. Olha que mensagem democrata, né? Porque misturar Antifa com democrata não dá. Mas é exatamente o que se tornou o Partido Democrata hoje. Um bando de apoiadores, ainda que tímidos em alguns casos, do movimento mais fascistoide que existe hoje no mundo, que é a Antifa. Rivaliza ali com a turma dos Sleeping Giants, né? São todos fascistas e que usam justamente o rótulo fascista para atacar os adversários, sempre diante de um espelho, que é para a estratégia ser mais eficaz. Numa entrevista, num comentário, essa democrata disse o seguinte, que o filho transgênero estava passando por muitas dificuldades e tudo, e tinha pesadelos de noite com as mudanças climáticas. Bom, meu filho já teve uma vez ou outra pesadelo, ele tem 5 anos, vai para o meu quarto e tudo. Via de regra, é alguma coisa ligada à morte, ele tem feito muita pergunta sobre isso, começa a entender a finitude, que os pais não vão viver para sempre, ou alguma coisa ligada a algum filme, algum desenho mais agitado que ele viu, a Casa Monstro, algum bicho, né? Aranha, enfim. Esses são os pesadelos normais, né? Crianças normais. A turma democrata tem pesadelos, junto com a Greta Thunberg, com mudanças climáticas. A pergunta relevante aqui é a seguinte: de onde veio esse pesadelo? Será que essas crianças
ou adolescentes estão tão assim imbuídos da ciência que eles estão acreditando, junto com Al Gore, que o mundo já deveria ter derretido há 20 anos e que não deveria mais existir o urso polar? Acho que não, né? Tem a ver com uma histeria incutida neles. E por quem, meu Deus do céu, a gente pergunta? Por quem? Se não pelos próprios pais imbecis. E aí vem a questão toda, gente. Será que é pura coincidência o salto na quantidade de transgêneros, que sempre foi, ainda é uma minoria minúscula, mas sempre foi 0,0001 da população, de repente passou a ser 0,1, deu um salto enorme, né? Será que é coincidência que os transgêneros abundam mais em ambientes democratas? Em Hollywood, com suas famílias disfuncionais? Será que os pesadelos com mudanças climáticas acontecem mais em ambientes como Nova York ou Califórnia, por acaso? Acho que não, né? Então vocês devem ter entendido onde eu quero chegar com isso. São esses pais que estão substituindo a boa educação dos seus filhos, common sense, o bom senso, aquilo que a vovó dizia, por lacração, por obsessão identitária, por sinalização de falsa virtude. Existe uma competição entre essa turma para ver quem é mais woke. Porque quanto mais woke você demonstrar ser no clubinho, perante a patota, mais estrelinhas você ganha, mais gold star. Então você mostra como você é inclusivo, tolerante, para frentex, mente aberta, se você repetir desde cedo para o seu filho que tanto faz ele ser homem ou mulher, e ele que vai escolher, e depende, pode ser que ele seja homem hoje, mulher amanhã, e depois volte a ser homem, tudo é fluido. E você repetir isso para o seu filho de 3 anos de idade te faz, na sua visão distorcida, doente de mundo, uma pessoa mais legal, cool, e, portanto, aceita no clubinho. Assim como, claro, você repete que o mundo está na iminência de derreter se nós não substituirmos o capitalismo pela vida espartana, onde menos é mais, sendo que você fala isso para o seu filho numa casa com piscina aquecida e 8 cômodos, tipo o Al Gore, né? Se você não fizer isso, você é do mal. Então não é por acaso que essas crianças estão saindo assim, histéricas, tendo pesadelos com aquecimento global, mudança climática, mudando de gênero, achando que isso é normal, como quem muda de camisa, e pichando patrimônio público, detonando polícia. Não é coincidência, isso são famílias sendo destruídas, crianças sendo abusadas pelos próprios pais, porque são pais, de alguma forma, destruídos pela ideologia. Essa obsessão identitária está tão bizarra que o alvo agora da vez é o M&M's. M&M's, chocolatinho que meu filho adora, aqueles coloridinhos, tão engraçadinhos, né? O M&M's agora está sendo alvo de pressão lacradora, woke, e esses mascotes da Mars, que é a empresa que fabrica o chocolate, eles estão cada vez mais dando lugar a figuras, personagens amorfos, esquisitos, porque precisam atender a patota. Então veja que não dão descanso nem para o chocolatinho dos nossos filhos, que em vez de ser um bando de bolinha colorida, começam a ter identidades para atender essa bizarrice, essa maluquice toda de uma turma universitária, via de regra, elite branca, que pariu essas baboseiras doentias. Então, é o que o Tucker Carlson da Fox News disse, né? Até só vai ficar satisfeita a empresa até que cada personagem de desenho animado seja profundamente desagradável e totalmente andrógeno, né? Até o momento em que você não gostaria de beber com nenhum deles. Esse é o objetivo. Ou seja, é destruir a empatia das pessoas normais pelos troços e agradar uma elite minoritária, minúscula, de lacradores barulhentos. Qual é a lógica por trás disso? Capitalista não é. É uma lógica ideológica.
Outro tema interessante da guerra cultural é que o Papa mais fofo perante a ótica esquerdista, o Papa mais progressista dos últimos tempos, vai, em alguns aspectos, até mesmo esquerdista, socialista, né? O nosso querido argentino Bergoglio, o Papa Francisco, ele de vez em quando fala algumas coisas que a imprensa finge que não ouviu. Porque ele pode ser mais progressista, ele pode ser até mesmo mais esquerdista, mas ele é Papa da Igreja Católica. 2000 anos. Não muda num piscar de olhos para tristeza dos revolucionários, né? E o Papa disse o óbvio ululante, que a homossexualidade não é crime, mas é pecado. E lembre-se que o cristão, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele quer que as pessoas tentem sair o máximo possível das vidas pecaminosas. Lembrando que nós somos os anjos caídos. O pecado original está em nós. Então nós nunca vamos deixar de ser pecadores. Isso já vai de encontro com a visão ridícula cá entre nós desses progressistas que se acham as almas mais maravilhosas que já pairaram pelo planeta. Por isso que eles derrubam a estátua de George Washington. Quem foi George Washington perto de Greta Thunberg, perto da turma da Antifa, perto do Felipe Neto? Ninguém. Né? Eles são as melhores pessoas do planeta. Então, a visão cristã incute mais humildade nas pessoas. Por isso que eles são anticristãos. Mas essa sempre foi a visão, não há novidade aqui. Agora, guess what? Não é apenas a homossexualidade, não. A promiscuidade também, o adultério também. Tem inúmeros comportamentos que são vistos como pecaminosos pelo cristianismo e pelo catolicismo. Só que, quando o Papa diz algo assim, a turma não quer ouvir. Porque, afinal de contas, hoje os movimentos de minorias não são sobre a aceitação do indivíduo. É contra aquele que considera o comportamento em si equivocado. Você tem que aderir, você tem que enaltecer, você tem que celebrar a homossexualidade. Caso contrário, você é um bigot, você é um racista preconceituoso, homofóbico, criminoso. Você é o criminoso. Se você não acha lindo a homossexualidade, o relacionamento homossexual, você é o criminoso. E ninguém está defendendo que homossexualidade seja crime. A exceção talvez de um outro reacionário aí, mas não é a postura liberal, muito menos a conservadora. A postura conservadora é de tolerância e respeito para com o indivíduo, mas a denúncia do comportamento considerado pecaminoso. Isso hoje em dia já não é mais aceito. Então, o Papa Francisco, que é um progressista em inúmeros aspectos, ele hoje é um reacionário homofóbico, de acordo com a lógica insana da esquerda, que, repito, não quer aceitação, quer imposição, obrigatoriedade de você achar lindo todo o comportamento, mesmo que seja um comportamento que você cresceu sua vida inteira olhando como desajustado ou inadequado. Então, é nesse ponto que estamos, né? Mas que bom que o Papa está repetindo o óbvio para todos os cristãos. Agora, se um cristão pensa diferente, ele é cristão fajuto, cá entre nós. Por falar nisso, né, teve gente aí, teve até cristão, né, fazendo L, e acreditou no estelionato eleitoral de que o Lula não era um pró-aborto. Não sei de onde tiraram isso. Ele mentiu ali em uma ou outra entrevista e debate com o Bolsonaro. Mas bastava ver tudo que ele e os próximos dele disseram sobre a questão, num passado recente. E esse assunto é interessante, né, porque eles gostam de pintar a turma da Marcha pela Vida, por exemplo. Eu já fui, e é uma coisa incrível, né, com famílias, crianças, pacífico, ordeiro. Eles gostam de pintar essas pessoas como intolerantes. Quando a pessoa vai rezar na frente da clínica de aborto, ela é considerada ofensiva. Já teve gente que pediu para tirar. A pessoa foi presa por rezar. Por rezar.
na frente de uma clínica de aborto. Agora, olha o que o casalzinho da Flórida, infelizmente, fez. Vandalizou centros pró-vida com mensagens pró-aborto e ameaças. Ameaças. Nós estamos vindo te pegar, coisa assim. Porque, claro, é a turma do amor, né? E o amor venceu. Então, se você não triturar bebê no ventre materno, você não demonstra amor suficiente para pertencer à patota. E se você não perseguir quem luta contra a banalização do aborto, você também não pertence ao clube do amor. Tá tudo invertido. Tá tudo louco. Mas a esquerda é isso. Hoje em dia, essa esquerda que aí está, porque já teve esquerda mais centrada, essa esquerda que temos hoje é uma doença mental. Doença mental. Quem diz isso não sou eu apenas. Tem psiquiatra que diz isso e prova. Por falar em minorias, né? Essa questão do Yanomami está dando ainda pano para manga. Claro, porque a esquerda do amor, que não liga a mínima para os índios ou para os indivíduos, que cai em contradição em relação a isso, como tudo mais, a cada duas frases, porque o problema é o Estado, o homem branco, e depois é o problema que o homem branco do Estado não foi lá salvar num território gigantesco uma população minúscula. E aí começa genocídio, blá, blá, blá. É tudo narrativa. Tudo narrativa. Mas quando a gente olha alguns, assim, ícones, lideranças Yanomamis, a gente entende melhor, né? A gente entende melhor a coisa. É ou não é? É a turma que faz o L. Então, cuidado com os oportunistas de plantão nessa história. Só isso. Mantenha-se cético. Reserve a si mesmo o direito da dúvida, em vez de acreditar valor de face naquilo que o Globo diz. Porque o Globo diz que Bolsonaro e todos os bolsonaristas, todos os patriotas e todos os que se manifestaram contra o processo eleitoral são golpistas responsáveis pelo vandalismo no dia 8 de janeiro. O Globo diz isso. Atos antidemocráticos. O Globo enaltece o que o STF vem fazendo no país. Então você vai acreditar no Globo para assuntos relacionados aos Yanomamis também? Por quê? Eles mentem sobre tudo. Aliás, é uma fábrica de fake news aquele troço, né? E vocês devem lembrar, ainda para continuar falando de região amazônica, de minorias e tudo, vocês devem lembrar das narrativas e conclusões precipitadas e inferências, quando não acusações diretas, dessa velha imprensa, da mídia mainstream, em relação ao assassinato daquele jornalista e daquele indigenista lá na Amazônia. Bolsonaro foi responsável pelo crime. Lembram disso? A celeuma. Aí vem, prendem suspeitos, as investigações avançam, a coisa anda, se afasta de Bolsonaro, se afasta do governo, não é negligência, até porque é o tamanho da Europa, né? É mandante mesmo, criminoso, traficante, aí começa a falar a língua da esquerda, afinal de contas é a esquerda que defende tráfico de droga, né? Ou traficante, pelo menos, que entende lógica de assalto, que sobe morro com marca no boné que traficante coloca no fuzil, e aí eles esquecem. E não tem uma meia-culpa para constatar o erro e dizer, realmente não teve nada a ver com Bolsonaro, bolsonarismo, governo de direita, zero. Lhufas. Foi o tal do Colômbia que mandou matar Bruno Pereira. Não esperem da mídia pedido de desculpas, reconhecimento de erro, de exagero, de excesso, porque se fizesse isso não seria essa fábrica de fake news, essa militância ideológica, essa assessoria partidária de imprensa disfarçada de jornalismo. É ou não é? Por falar nisso, uma grande mentira é aquela de que o fascismo é de direita e oposto ao socialismo.
que o nazismo, que quer dizer nacional-socialismo, é antagônico aos socialistas. Essa talvez seja a mentira mais repetida por aí, criada pela esquerda, que nunca quis estudar a fundo os movimentos fascista e nacional-socialista, porque se o fizessem, iam concluir o óbvio, o quão próximos eles estavam do próprio socialismo e do comunismo. Eram divergências pontuais, ingredientes adicionados, como o nacionalismo, dentro de uma visão antiliberal, anti-individualista, anticapitalista. E aí, era o Goebbels que dizia, né, uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Essa é uma delas, a grande mentira. E a Gazeta do Povo tem uma reportagem hoje muito boa, exatamente mostrando como Joseph Goebbels amava o socialismo e o via como o futuro. É um texto do Foundation for Economic Education, do John Miltimore. E ele tem inúmeras citações, aliás, eu adoro fazer isso, é um truque também. Eu já escrevi nas minhas colunas do Globo, lá atrás, teve uma coluna minha que foi só de citação. E no final eu dizia, de quem são essas citações? Goebbels? Hitler? Mussolini? Não. Engels? Marx? Então é bom, né, quando a gente faz isso. E não são citações fora de contexto. São inúmeras citações que fazem parte do arcabouço essencial de suas ideologias, visões de mundo. Olha aqui quantas. Olha o Goebbels falando. O socialismo é a ideologia do futuro. A burguesia tem que ceder à classe trabalhadora. O que estiver para cair deve ser empurrado. Somos todos soldados da revolução. Queremos a vitória dos trabalhadores sobre o lucro imundo. Isso é socialismo. Somos socialistas porque vemos no socialismo, isto é, na fatídica dependência de todos os camaradas populares uns dos outros, a única possibilidade para a preservação da nossa genética racial. Aliás, essa combinação eugenista com o socialismo era o Partido Democrata nos anos 30 nos Estados Unidos. O Partido Democrata flertou com eugenia e era socialista. Não somos uma instituição de caridade, mas um partido de socialistas revolucionários. O capitalismo assume formas insuportáveis no momento em que os propósitos a que serve vão contra o interesse do povo em geral. Ele, então, procede das coisas e não das pessoas. O dinheiro é, então, o eixo em torno do qual tudo gira. É o inverso com o socialismo. A cosmovisão socialista começa com o povo e depois passa para as coisas. As coisas são subservientes ao povo. O socialista coloca o povo acima de tudo e as coisas são apenas meios para um fim. Isso aí é Marx, isso é comunismo, socialismo e também Goebbels. Nada mais, nada menos que o grande marqueteiro de Hitler. Para quem estudou um pouquinho, nenhuma surpresa aqui. Podemos fazer uma das lives exclusivas para os membros da comunidade Locals, um grande debate sobre isso. Sobre os nomes dos ideólogos fascistas, sobre o plano, os 25 itens do plano de governo do Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista de Hitler, na década de 30, sobre a eugenia dos democratas nos Estados Unidos, na década de 30. Um pouco de conhecimento para não cair nessa armadilha, nessa falácia repetida. E aí, se você traz isso, dependendo do ambiente, você vai ser recebido com um risinho de deboche pipérnico, de quem não tem a menor noção do que está falando, mas acha que risinho de deboche encerra o debate. Tem que estudar, gente, para não ser alguém pipérnico. Por falar em piperno, a turma está comemorando, né, a militância petista na imprensa, a ida do Lula para a Argentina, em que pese ele ter elogiado a economia argentina, inflação de 100%,
os regimes de Cuba, Venezuela, Nicarágua e companhia. E, claro, Lula, que é puro amor, que exala a tolerância e que vai resgatar a imagem do Brasil perante o mundo, ao contrário de Bolsonaro, que era um pária. Lula teve a dignidade, a grandeza, foi magnânime, a ponto de pedir desculpas a Fernandes pelas grosserias de Bolsonaro. O representante do povo brasileiro, em nome do povo brasileiro, pediu desculpas pelas grosserias de Bolsonaro. A quem? A Fernandes. E quem é Fernandes? Quem é Fernandes? Fernandes é aquele, errei de imagem, Fernandes é aquele que disse que os brasileiros vieram da selva e os argentinos da Europa. Lula pediu desculpas a esse cara pelas grosserias de Bolsonaro. Durmam com barulho desses. Por falar em Lula, o tema do dia é, óbvio, o uso do BNDES para bancar os companheiros. Gente, aqui eu preciso repetir, e eu sei que com uma live diária vai ser inevitável eu me tornar um pouco repetitivo às vezes, né? Qual a surpresa? PT, um amontoado de cupins. PT tem aliados? Não, PT tem comparsas. Qual é o projeto do PT? É de poder, é de pilhagem da coisa pública. E por que o PT conseguiu atrair comparsas? Para participar da divisão do butim. Ponto. Acabou. Qual é a surpresa? Eu falei tanto isso lá na emissora, nos programas diários. Qual é a surpresa, então, quando o Lula anuncia que vai usar o BNDES, o nosso dinheiro, trabalhador brasileiro, para subsidiar obras em países companheiros? Qual é a novidade? Se esses também são comparsas. Fizeram L, apoiaram, ajudaram e estão cobrando a recompensa. Ora, o pirata aceita participar de uma empreitada. Tá, vamos lá invadir e pilhar. Aí o cara ganha, consegue tomar o poder. E aí os piratas que se juntaram, os de fora, os forasteiros, os gringos, falam assim, cadê minhas moedas de ouro? Aí o líder dos piratas vira e fala, tá aqui estão. E aí os analistas olham e falam, é preocupante dar moedas de ouro para os gringos. Isso é uma palhaçada, né? Esse é o tema central da live hoje e vai ser o fio condutor de muitos programas. Porque eu não consigo conceber a ignorância, deliberada ou não, voluntária ou não, que muita gente adota, como semblante pelo menos, em relação à essência do PT e do Foro de São Paulo. Eu não tolero isso. Eu não tenho mais paciência para isso. Eu não sou um tolerante progressista. O amor comigo não venceu. Então eu mando eles para aquele lugar. Que eu falo assim, você vai vir com esse papinho? Vamos ver se o Lula aprendeu com os erros. Será que dessa vez vai ter mais transparência nas operações do BNDES? Quem adota esse discurso tem que ser mandado para aquele lugar. Tem que ser. Porque a minha paciência se exauriu. Nós estamos, depois de 14 anos do PT, de tudo que aconteceu para o PT voltar ao poder, nós vamos brincar de normalidade democrática e quem é o Lula? Eu brinco com meu filho daquele jogo Who, que no Brasil era cara a cara. Você puxa uma figura, tem um monte de coisinhas e começa a fazer pergunta. O seu tem cabelo branco? O seu tem barba? É homem ou mulher? Essa turma tá brincando de Who com Lula. Tá lá o Lula, que já foi preso, condenado por corrupção do Foro de São Paulo, que usou o Brasil do jeito que usou. E o Lula, o sujeito puxou a figurinha do Lula de novo. E tá lá. Ele tem barba. Ele é corrupto. Ele é socialista. Ele fundou o Foro de São Paulo com Fidel Castro. Ele elogia ditadores, companheiros. Ah, então já sei, é o Lula. O presidente do Brasil é o Lula. Não diga, pô. Entendeu? É cansativo demais, ô Janaína.
É cansativo demais, turma tucana. Não dá. Não dá. Gazeta do Povo tem uma reportagem. Quais os riscos de retomar empréstimos do BNDES a países amigos como que é a Lula? Ou seja, a reportagem está refrescando a memória do que aconteceu e do que vai acontecer de novo se for adiante. Se não tiver algum tipo de freio. Tá difícil ter freio. Ainda mais quando a postura dos isentões é: será que aprendeu alguma lição? Será que vai ter mais transparência? Em vez de denunciar pelo que é o pagamento de recompensa com moedas de ouro do povo trabalhador brasileiro para os comparsas gringos. Ponto. Não tem mais nem menos. E aí vem um bando de militante pago a soldo da quadrilha nas redes sociais falar: é positivo para a economia, sim, porque afinal de contas está financiando o exportador brasileiro para fazer o gasoduto na Argentina, blá, 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 blá. Tenha santa paciência. Vamos refrescar a memória da turma? Nos 14 anos em que o PT esteve no poder, o BNDES financiou quase 12 bilhões de dólares para que essas empresas brasileiras, muitas delas ligadas aos esquemas de corrupção do PT, tocassem obras de infraestrutura em outros países, como ditaduras socialistas, Venezuela, Cuba, Angola. E claro, foi tudo de acordo com as regras de transparência e governança de países sérios. Por isso que eram as empresas que eram envolvidas nisso. Gente, para. Não dá. Não dá para ter paciência mais com boboca que fica na dúvida de quem é o PT e o Lula. E será que eles vão usar o BNDES para algo que não seja do interesse nacional? Quem coloca a interrogação no final é parte do problema, não da solução. Como esse sujeito aqui, José Paulo Cooper, porque tem uns que são Kupfer, tem uns que são mais escancarados, né, na militância petista. Teve calote, mas BNDES financiar obras em outros países é sim bom negócio. Isso é o seguinte, olha, você foi alvo de um estelionatário, mas não reclama muito não, porque teve o seu lado positivo. Para. Um troço desse tem que ser recebido com a revolta de quem foi assaltado, não com dúvidas de quem questiona se vai ter mais transparência dessa vez. A própria página do PT no Senado. Lula anuncia que o BNDES voltará a financiar projetos de países vizinhos. É o pagamento da fatura. E como diz Thomas Sowell, né? É difícil imaginar uma maneira mais perigosa de tomar decisão do que deixá-las nas mãos de pessoas que não pagam o preço por estarem erradas. O PT não está nem aí para as consequências dessas ações em relação ao próprio BNDES, sua sobrevivência, sua sustentabilidade, seu retorno e o povo brasileiro. Não é o PT que vai pagar a conta. O PT está na ponta dos que vão pilhar, participar do butim, que vão entregar recursos na mão dos companheiros ditadores e que vai voltar para financiar a campanha ilegal, como já aconteceu no passado, segundo denúncia da Veja. Lembram disso? Que o Fidel Castro teria mandado 5 milhões de dólares em caixa de uísque para o Dirceu? A Petrobras já anunciou aumento de mais de 7% no preço, menos de um mês de petismo no poder, e anunciou agora que vai interromper o processo de venda da unidade de fertilizantes. Ou seja, manja aquela política de desinvestimento que o governo Bolsonaro com Paulo Guedes vinham fazendo? Acabou, agora vai reverter o sinal. Agora vamos inchar as estatais, porque significa mais recurso para pilhagem. Não há outra lógica. Eu não tenho mais paciência com quem finge debater a economia por trás do petismo. O projeto é de poder e corrupção. Uma coisa está ligada à outra. Você precisa da corrupção para enriquecer os companheiros
e muitos deles têm conta fora, como para financiar o próprio projeto de poder. Acabou, não é elaborado. Não temos que ficar debatendo. Não é fertilizante, tem um papel, não de repente o Brasil, a Petrobras. Isso é conversa para boi dormir. Isso é coisa de tucano que está fingindo normalidade no Brasil de hoje. Onde não há. Onde não há. Piratas voltaram ao controle do barco. Viu, Janaína? Viu? Cada vez mais isentona. Saímos do populismo patriota para o populismo bolivariano. São bem equivalentes. O Brasil parece mesmo assombrado por um pêndulo do atraso. Espero que as mesmas instituições que contiveram os ímpetos de um, até excedendo competências, contenham os arroubos do outro, senão estaremos lascados. É tanto absurdo nesse tweet dela que eu não sei nem por onde começar. Ela espera alguma coisa, ela está pedindo para que os abusos de poder do STF, do Alexandre de Moraes, continuem agora contra Lula. E ela está dizendo que há uma equivalência entre o populismo patriota de Bolsonaro e o populismo bolivariano dos comunistas do Foro de São Paulo. O Brasil não precisa de mais Janaínas Pascoal. Essa postura típica de acovardados faz muito mal ao Brasil. Precisa de gente mais corajosa, mais séria, para denunciar os comunistas corruptos pelo que eles são. E, claro, não depositar a esperança toda em alguém como Alexandre de Moraes. Eu até sou a favor de ver a briga dos tiranos. Talvez o povo tenha paz. Mas não, né? É tudo muito perigoso. Quantos empregos o tal gasoduto argentino vai gerar no Brasil? Quais benefícios energéticos esse tal gasoduto vai trazer? Quem serão os empresários agraciados pelas obras? Por que o presidente fala do BNDES, do Banco do Brasil, como se fossem seus? Por que não fazer obras aqui? Perguntas retóricas, respostas óbvias. E aí denunciaram lá no tweet dela: ô Janaína, você está sendo muito bobinha, né? Ingênua. Aí ela falou: eu não fiz o L. Eu alertei para os perigos da volta da esquerda e dos erros de Bolsonaro que ajudariam a volta da esquerda. Menos. Você passou ali, em determinado momento, a demonizar Bolsonaro. A agir como essa típica patota tucana dos isentões. Né? A turminha do MBL. Turminha rasa. É ou não é? E ó, cá entre nós, quando a gente vê a carranca feia do comunista, a gente até flerta com os tucanos, porque eles são mais arrumadinhos, aprumados. Mas quer ver um exemplo? O Guaidó, Juan Guaidó, nunca me enganou, não. Tem que ser reconhecido como presidente para fazer oposição à ditadura nefasta do Maduro, apoiada por Lula. Mas não quer dizer que o Guaidó seja um liberal. Guaidó era alguém que elogiava Lula. Vocês lembram disso? Ele dizia: esquerda sim, mas como a petista no Brasil, que respeita as instituições democráticas. Ele usava isso como discurso retórico para ir contra o seu opositor, Maduro. Ignorando que Lula era não só companheiro de Maduro, como apoiava a ditadura socialista do Maduro. E agora o Guaidó está lamentando que Lula presta um desserviço à democracia por não se contrapor a Maduro. Não diga, Guaidó. Quer dizer que o Lula, que era o seu exemplo de democrata, assim como muitos colocavam Obama, né? Não, veja, Obama só não conseguiu avançar mais com o seu projeto de transformar os Estados Unidos numa republiqueta latino-americana, porque aqui tem freios. Mas make no mistake, Obama é um radical. Um socialista. E aí, quando fala isso, é recebido com um risinho de deboche porque não sabe nada de Obama. Nunca estudou nada dele. Acreditava só na CNN. Pelo amor de Deus, né? Então, o Guaidó é isso. O cara que elogiava o Lula e agora tá falando: o Lula presta um desserviço por apoiar quem ele sempre apoiou, cara pálida.
cara que ele gravou vídeo pedindo apoio. É incrível a insistência do mundo, do mainstream, em relação ao fingimento de que não sabe que o Lula é o que é. É o Lula democrata que, ao menos, deveria trazer mais transparência para o BNDES, ao menos deveria condenar as ditaduras comunistas. É o Caio Blinder, é o Guga Chakra, é a turma tucana pedindo: ai, Lula, olha, você teve apoio de ampla frente democrática, agora, quem sabe você denuncia Cuba, depois de 40 anos enaltecendo o regime? Com base em que essa turma está fingindo que o Lula é isso? Guaidó presta um desserviço para o mundo ao clamar para que Lula denuncie Maduro. Em vez de virar e falar: Lula é igual, é farinha do mesmo saco podre, é socialista, flerta com ditadura, quer copiar o modelo venezuelano no Brasil. Fala isso, Guaidó. Fala a verdade. Toca real. Seja homem, rapaz. Para Guaidó, Lula invisibiliza a violação dos direitos humanos sofrida por imigrantes. Não diga. O cara defende a ditadura cubana que mandou milhares e milhares pro paredão, fuzilou mulher grávida pelo crime de não ser comunista. Um presidente com 24 dias de governo que minimiza ou não se pronuncia sobre a crise humanitária mais severa já vista no continente. Mas ele nunca ergueu a voz para condenar a ditadura venezuelana. Minha paciência se esgotou. Eu não sei a de vocês. A minha foi a zero. Com esse tipo de postura. Ah, Lula, será que você poderia criticar um pouquinho aqui a ditadura cubana por obséquio? Vossa Excelência se importaria de fazer uma outra crítica pontual ao regime de Daniel Ortega, que prende todos os adversários políticos? Vai plantar batata, porra. Agora, temos resistência na América Latina. Os presidentes do Paraguai e do Uruguai, que criticaram justamente o silêncio ensurdecedor da esquerda radical, petista e companhia, sobre as ditaduras companheiras do Foro de São Paulo. Qual é o problema? O problema é que Paraguai e Uruguai são desse tamaninho no bloco. É a formiguinha gritando: ei, escuta aqui, tá todo mundo participando de um teatro mequetrefe, chinfrim, isso é um circo. Os democratas que amam Cuba. Estão lá os dois pequenininhos gritando. E quem é que, por outro lado, está ajudando a abafar o grito e incentivar o teatro? Os maiores interessados na farsa. A ditadura comunista chinesa, que mandou mensagem de apoio à integração latino-americana. Eu adoro os nomes, né? O ditador Xi Jinping também lembrou que um número crescente de países da região estabeleceu e restabeleceu relações diplomáticas com a China e trabalham em conjunto na construção de uma comunidade China, América Latina e Caribe com um futuro partilhado. Vai ser lindo e maravilhoso e democrata esse futuro, tanto quanto é a vida na China, onde não há, obviamente, liberação, muito menos de imprensa. Por fim, o ditador comunista afirmou estar disposto a manter solidariedade com os países da região, governada majoritariamente por esquerdistas, compartilhando valores comuns de, abre aspas, paz, o país que manda matar milhares de pessoas na Praça Celestial, desenvolvimento, Argentina, Venezuela, equidade, nomenclatura cubana versus povo que não camarão numa ilha, justiça, aquela que fuzila dissidentes, democracia, como vemos, claro, na Nicarágua, na Venezuela e em Cuba, e liberdade, aquela que manda prender pessoas que estão se manifestando na rua contra o regime. E a imprensa trata esse circo todo com normalidade, com naturalidade. Eu ando sem paciência. Eu ando sem paciência com esses meus pares patéticos da imprensa. Meus caros,
para a turma, os quase 10 mil que me acompanham aqui nas redes sociais, eu me despeço. E agora eu vou lá para a comunidade do Locals, exclusivo, para falar de temas mais delicados. Da coragem do Instagram de peitar decisão daquele ministro e por aí vai. Mas isso só lá na comunidade. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio. Assinem Gazeta do Povo, assinem Revista Oeste. Os links estão aqui embaixo. É fundamental apoiar o que restou de uma imprensa livre, independente, séria, corajosa, que faz um trabalho de jornalismo. Muito obrigado e até amanhã.